Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Um drone era usado para monitorar as atividades do tráfico de drogas e a movimentação da polícia em Diadema, na Grande São Paulo. A gente acompanhou essa investigação de perto e você vai ver agora como esse drone, atribuído a um integrante do PCC, ajudava o crime organizado. E mais, sabe o que mais esse criminoso fazia? Era ele quem abastecia com drogas e bebidas os bailes funk da região. A investigação começou há 2 anos. Agentes passaram a monitorar o tráfico de drogas na periferia de Diadema, na região metropolitana. O principal alvo era Jonathan Correia de Araújo, de 29 anos. Segundo o levantamento da polícia, ele seria um dos chefes do PCC na região. Nas redes sociais, Jonathan postava fotos com armas e motos de luxo. Na primeira operação, em 2023, ele conseguiu fugir. Desde então, novas provas foram recolhidas para uma nova ação. Jonathan foi baleado e morto durante a operação que tentava prendê-lo. Ele tinha ao menos 11 anotações na polícia por crimes como homicídio, roubo, extorsão e ameaça. De acordo com a investigação, além de participar do tráfico, ele recebia cargas de bebidas roubadas para abastecer bailes funk. Dentro do imóvel onde ele foi morto, os policiais encontraram armas, dinheiro, joias, celulares e um drone que também foi apreendido. Segundo a investigação, o equipamento era usado para vigiar a movimentação policial e monitorar o tráfico de drogas na região. Esse tipo de equipamento ele atrapalha desde o início até o final da investigação. O início da investigação ele consegue monitorar se tem algum veículo estranho, alguma pessoa estranha àquela localidade frequentando. No Rio de Janeiro, a polícia investiga se um drone soltou um explosivo perto de crianças que brincavam numa praça no Morro da Congonha, Zona Norte. A suspeita é que o equipamento era usado na disputa entre facções rivais na região. A explosão não deixou feridos. Israel volta a ser alvo de ataques aéreos e não descarta uma ação direta contra o líder supremo do Irã. Bombardeio interrompe transmissão ao vivo em TV estatal iraniana. Comitiva de políticos brasileiros consegue deixar o território israelense pela Jordânia. Em reunião do G7 no Canadá, Donald Trump diz que Irã deve negociar antes que seja tarde. Aqui no Brasil, o dólar é vendido no menor valor em 8 meses. Comerciante chinês suspeito de matar jovem carioca é preso em São Paulo. E no futebol, o técnico Luiz Zubeldia pede demissão do São Paulo e o argentino Crespo deve assumir a vaga. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. A gente está de volta agora com uma cena recorrente daquelas chatas que você com certeza já viveu. O telefone toca, do outro lado da linha não tem ninguém falando, ou simplesmente a ligação cai. Já viveu isso? Ah, sim, mas se o número não for conhecido, eu nem atendo mais. Esse tipo de chamada registrou uma queda de 40% esse ano. Só que é um número ainda assustador, porque foram mais de 10 bilhões de ligações só no mês de abril. De acordo com a Anatel, a cada 10 telefonemas no país, 6 são de telemarketing. Doroti já chegou a receber 20 ligações indesejadas em um único dia. Os mais próximos sabem que precisam me mandar mensagem. Então me mandam mensagem, aí logo em seguida eu dou uma ligada e ponto final. Essas chamadas automáticas de telemarketing são geradas por robôs, que disparam centenas de ligações ao mesmo tempo. Quando a pessoa atende, o sistema transfere para um funcionário. Mas quando todos estão ocupados, a ligação fica muda ou cai. Esse tipo de chamada incomoda a vida de muita gente. Segundo o último levantamento da Anatel, em abril, os brasileiros receberam 10 bilhões de chamadas desse tipo. Mesmo bloqueando o contato, os telefonemas continuam, porque os robôs usam números diferentes a cada ligação. Embora o número ainda seja alto, registrou queda de 40% este ano. Para a Agência Nacional de Telecomunicações, o sistema Não Me Perturbe contribuiu para a diminuição,
A plataforma permite que as pessoas solicitem o bloqueio de chamadas de telemarketing. Um segundo tipo de origem são aquelas empresas que fazem prova de vida, então eles disparam milhões de chamadas ao mesmo tempo e aí realmente eles não têm intenção nenhuma de efetuar qualquer comunicação e sim verificar se aquela linha tem alguém do outro lado que possa atender. Outra opção é pedir o bloqueio pelo site do Procon. A gente averigua junto a essas empresas que têm um ranking maior de ligações. Nós verificamos se elas continuam fazendo essas ligações e pode esse processo resultar numa multa. Com o telefone sempre no modo não perturbe, a empresária Doroti acha que já foi prejudicada profissionalmente. Uma pessoa que é desconhecida, que está querendo fazer negócio comigo, eu perco o negócio. Um comerciante chinês foi preso hoje na Grande São Paulo. Ele é o principal suspeito de matar e esconder o corpo de uma jovem de 18 anos no Rio de Janeiro. Testemunhas disseram que a vítima foi morta por não corresponder às investidas amorosas do chinês. Na despedida, revolta e busca por respostas. Justiça! Justiça! Marcele Júlia Araújo da Silva tinha 18 anos. Estas são as últimas imagens da jovem que seguia, na última quinta-feira, para uma festa do Dia dos Namorados, na casa do comerciante chinês Xiao Hu-Kiu, de 35 anos. Marcele foi encontrada morta 2 dias depois neste outro imóvel na zona norte do Rio, que também pertence ao estrangeiro. O corpo estava enrolado em uma lona azul. No dia do desaparecimento, o chinês foi flagrado por câmeras de segurança puxando um carrinho com uma lona parecida. Todos conheciam, ninguém acreditou, né, que tinha sido ele, mas só que as imagens comprovaram, né? E a garota também apareceu na casa dele, aí não tem como não ser ele. A polícia quer saber as circunstâncias da morte da jovem e se o corpo foi levado de um imóvel para outro para dificultar as investigações. Testemunhas relataram que o comerciante chinês era obcecado pela vítima e que ela não correspondia às investidas amorosas dele. No fim da tarde, o comerciante chinês foi preso em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e vai responder por feminicídio. A única coisa que ele deixou pra gente hoje é isso aqui, ó, um atestado de óbito de uma garota de 18 anos de idade. O que ela fez? Porque ela disse não para ele. A gente quer justiça. Começou a valer hoje o Pix automático. A nova modalidade segue gratuita e permite agendar o pagamento de contas recorrentes, como água, luz, mensalidade escolar. Facilidade sempre é bom, mas atenção para o alerta do JR. O seu dinheiro sai da conta na hora. A quitação é automática, inclusive nos finais de semana e feriados. Por isso, tem que prestar atenção no saldo da conta para não ficar no negativo e nem pagar juros. Por inadimplência ou mesmo esquecimentos dos pais, nem todas as mensalidades são pagas em dia nesta escola em São Paulo. Isso complica em tudo dentro do colégio, desde o pagamento de funcionários, pagamento de impostos, pagamento de luz, de água. Isso dá um impacto grande. A expectativa é que com o Pix automático essa realidade mude. A ferramenta já está disponível e facilita o pagamento de contas recorrentes, como luz, água e escolas, por exemplo. Com a autorização prévia do cliente, o valor será transferido por Pix na data do vencimento, garantindo o pagamento da conta, mesmo aos finais de semana e feriados. Até agora dava para programar um Pix com repetição, mas era o pagador que tinha que configurar data, valor e frequência. Com o Pix automático, a cobrança passa a ser feita pelo credor. O consumidor autoriza uma única vez e o pagamento é feito todo mês, automaticamente, na data combinada. Vai facilitar a vida dos proprietários, vida dos colaboradores, né? E a vida da família também, porque quando eles deixam de pagar na data, eles vão ter que fazer esse pagamento com juros. O serviço é gratuito e pode ser cancelado a qualquer momento. Este advogado especialista em crimes digitais alerta que é preciso cuidado. Nessa primeira aprovação, checar se aquela empresa esperada. Depois da aprovação, ele não vai precisar mais aprovar e aquilo está funcionando adequadamente. Ele só tem que lembrar de deixar saldo suficiente para ter a cobrança realizada todo mês, para não cair no cheque especial e ter a cobrança de juros altos.
Novas ondas de ataques marcaram o 4º dia de confrontos entre Irã e Israel. O governo israelense disse que não descarta uma operação contra o líder supremo iraniano. Durante a madrugada, sirenes foram ouvidas em Tel Aviv. Autoridades israelenses afirmaram que ao menos 40 mísseis foram disparados na última onda de ataques iranianos. Nossa equipe estava na rua quando o bombardeio começou. 4 horas da manhã aqui em Tel Aviv, 4h11, e as sirenes tocam. Depois de 10 minutos avisando com antecedência que as sirenes iriam tocar, muitas pessoas imaginam que estavam dormindo, né? E agora a gente vai entrar no abrigo antibombas. Esse é um bunker bem grande aqui. O local de maior impacto foi este prédio numa área residencial de Tel Aviv. O Matthew mora a 200 metros dali, mas de dentro do quarto antibomba achou que a explosão tinha acontecido na própria casa. Our house is pretty much obliterated. Ele gravou os estragos que as ondas de choque provocaram no apartamento. O míssil iraniano atingiu diretamente um dos apartamentos do prédio. 2 pessoas que estavam nele morreram. Outra morte foi registrada no andar de baixo e uma 4ª vítima estava no prédio ao lado, que sofreu com o impacto das ondas de choque da explosão. O exército de Israel diz que 10% dos mísseis lançados pelo Irã não foram interceptados. Nos ataques da madrugada, 8 pessoas morreram e 287 se feriram. Em resposta, forças israelenses ampliaram os alvos de ataques no território iraniano. A sede da televisão estatal em Teherã foi atingida enquanto o jornal estava ao vivo. A apresentadora se assusta com a explosão e deixa o estúdio que fica tomado por fumaça. Ninguém ficou ferido. Segundo o governo israelense, o prédio da emissora é utilizado pelas forças iranianas para operações militares. Antes do bombardeio, a população civil foi alertada do ataque. Um caminhão que transportava armas foi atingido numa rodovia. Em outra estrada, perto de Teherã, as forças israelenses destruíram um lançador de mísseis. A imprensa iraniana afirma que o número de mortos nos ataques passou de 220. As forças de defesa de Israel disseram ter destruído nos últimos ataques 120 lançadores de mísseis balísticos, o que equivale a 1/3 do arsenal do regime iraniano. Em uma entrevista a uma emissora americana, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não descartou a possibilidade de atacar o líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Segundo ele, essa ação poderia colocar fim ao conflito. Agora à noite, o Irã voltou a lançar mísseis contra a região norte de Israel. Os ataques foram interceptados e não há registro de feridos. Segundo a imprensa israelense, a operação contra o Irã pode se estender por até 3 semanas. Enquanto isso, as negociações para um acordo nuclear entre Teherã e os Estados Unidos estão paradas. E 12 políticos brasileiros conseguiram deixar Israel pela Jordânia, mas outras 27 pessoas que cumpriam missão oficial a convite do governo israelense ainda estão no país. O primeiro grupo, com 12 autoridades brasileiras, saiu de Israel nesta segunda-feira. Com o espaço aéreo fechado, a delegação fez um trajeto de carro da cidade de Kfar Saba até a Jordânia. Na fronteira, o grupo esperou mais de 1 hora para entrar no país vizinho. Acabamos de chegar na imigração da Jordânia. Daqui partiremos para a Arábia Saudita. São 7 horas de carro pela Jordânia até chegar à Arábia Saudita. E de lá, pegar voos para o Brasil, que devem partir nesta terça-feira. O deputado federal Mercinho Lucena foi até a Arábia Saudita para articular o retorno da comitiva. Eu já estou aqui desse lado, junto com o ônibus, aqui no posto de gasolina, aqui ó, com o ônibus que vai levar a comitiva de volta à Arábia Saudita para que a gente possa dar prosseguimento a esse retorno. 9 autoridades vão retornar em um voo particular, que deve pousar em João Pessoa. 3 em um voo comercial, com escala em Doha, no Catar, e pouso em São Paulo. Foram dias de muita aflição, de agonia, de terror, mas graças a Deus sentimos que a pior etapa já foi superada. Além do prefeito de Nova Friburgo, também deixaram Israel o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, o de João Pessoa, Cícero Lucena, e o de Macaé, o Elbert Porto. A autorização para o deslocamento do grupo foi dada depois de reuniões com representantes do governo israelense.
As outras 27 autoridades tiveram receio de fazer o trajeto terrestre, que é considerado mais crítico, e decidiram permanecer em alojamentos em Israel. O Ministério das Relações Exteriores declarou que o governo israelense apresentou proposta similar de retirada por terra até a Jordânia nos próximos dias, para que, conforme a disponibilidade, embarquem em voos comerciais jordanianos de retorno ao Brasil. Bom, o que você vai ver agora é o relato de brasileiros que estão em Israel. Eles descrevem a tensão vivida em meio aos ataques iranianos. Uma médica de Minas Gerais e a mãe dela, de 84 anos, viajaram para Jerusalém para realizar um sonho e acabaram vivendo momentos de muita tensão. A viagem deveria durar 10 dias, mas foi interrompida na metade. Desde sexta-feira, Sani e a mãe Nilce enfrentam o medo do conflito. As duas saíram de Belo Horizonte com destino a Israel no último dia 7, um passeio planejado por anos. Mas, quando o bombardeio começou, tiveram que se esconder em um bunker no hotel onde estavam hospedadas, em Jerusalém. Entramos e saímos de bunker umas 10 vezes. Está terrivelmente perigoso, aterrorizante, assustador. Vamos, bunker. O brasileiro Gustavo Pereira mora em Jerusalém há mais de 10 anos. Toda noite tá tendo umas 2, 3 sirenes aqui em Jerusalém e a gente acorda. Quando a gente acorda, tem que acordar rápido e eu levo o bunker. O guia turístico Uri Blankfeld é de São Paulo e se mudou para Israel em 2017. Ele conta que a família sempre espera um pouco mais antes de sair do abrigo, mesmo quando a sirene para de tocar. Pode sim cair pedaços de ferro, da fuselagem, dos foguetes, cair na cabeça de algum cidadão. Atualmente, 12 mil brasileiros vivem no país. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv recomendou que todas essas pessoas sigam as recomendações e permaneçam sempre nas proximidades de um bunker. A angústia da família mineira, que mostramos no início da reportagem, está prestes a terminar. Mãe e filha conseguiram sair hoje de Israel por via terrestre e já estão na Jordânia. Amanhã, elas vão embarcar em um voo para a Turquia e, na quarta-feira, voltam para o Brasil. Em Belo Horizonte, Décio está aliviado pela volta da mãe e da irmã. Ficamos preocupados com minha mãe já idosa. A gente pensou que ela até pudesse estar passando mal. A gente fica pensando mil coisas, né? Um relatório divulgado hoje por um instituto internacional registra mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo. Contagem feita até o mês de janeiro deste ano. Rússia e Estados Unidos são os países com maior potencial nuclear e concentram cerca de 90% das reservas mundiais. Cada um tem mais de 5 mil ogivas. A China tem 600 e já anunciou que deve atingir 1.000 em até 8 anos. A Coreia do Norte aparece com 50 ogivas. Na Europa, a França tem maior poder atômico que o Reino Unido, mas o grupo liderado pela Inglaterra anunciou que vai aumentar o arsenal nuclear. Já o governo de Israel não reconhece oficialmente possuir armas nucleares, embora o instituto aponte que o país tem 90 ogivas. O conflito no Oriente Médio favoreceu as moedas de países emergentes como o Brasil. O dólar caiu mais de 1% e chegou aos R$ 5,48, que é a menor cotação em 8 meses. Já o Ibovespa subiu 1,49%, acima dos 139 mil pontos. O conflito entre Irã e Israel afeta, é claro, o preço do petróleo no mundo inteiro. O Irã é um dos maiores produtores. O valor do barril hoje teve uma leve queda depois que, segundo especialistas, o Irã deu sinais de que não pretende ampliar a guerra. Os preços internacionais do barril de petróleo já sentiram os impactos do conflito. Na sexta, o valor havia aumentado mais de 8%. Hoje, com a sinalização do Irã para reduzir hostilidades, o barril foi negociado em queda durante todo o dia. Ver um conflito que tem como um de seus produtos justamente a disparada do preço do barril de petróleo, pode, primeiro, ser sentido sim a nível global e, claro, não de uma maneira positiva. O Irã tem 12% das reservas mundiais de petróleo e este ano ocupa a presidência rotativa da Organização dos Países Exportadores.
Os bombardeios de Israel ao país, segundo autoridades locais, danificaram instalações de óleo e gás. E ele pode usar isso a favor dele, né? Ou seja, reduzindo a oferta de petróleo, fechando ali os portos, o estreito onde você faz a logística de petróleo para o mundo. O Estreito de Hormuz, que banha o Irã, é um dos principais corredores de exportação de petróleo. Por ali circula ao menos 1/5 da produção mundial. Mesmo distante do Oriente Médio, o Brasil não fica de fora desse contexto. Segundo especialistas, uma crise no fornecimento de petróleo pode provocar um efeito cascata, com reflexos na bolsa de valores, no câmbio e principalmente no preço dos combustíveis. O mundo vive uma tensão geopolítica séria, infraestrutura de gás e de óleo sendo extremamente comprometidas, e em quanto tempo vão demorar para ser repostas e qual que é o impacto disso na economia global. Entre os economistas, o consenso é que a duração do conflito vai balizar as projeções do petróleo. Para que isso seja levado em consideração pela Petrobras para fazer um reajuste no preço dos combustíveis e tudo mais, a gente precisaria primeiro ver esse conflito durar por mais tempo e que ele tenha, de fato, um efeito de pressionar o preço do barril de petróleo. Veja a seguir, Câmara dos Deputados decide ainda hoje se aprova ou não a urgência para derrubar o aumento do IOF. E também, o presidente americano faz um alerta ao Irã. Trump defende que Irã negocie com Israel antes que seja tarde demais. A Câmara dos Deputados vai votar hoje um requerimento para acelerar a tramitação do projeto que derruba o aumento do IOF. Horas antes da votação, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foram até a residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Mas, apesar dos apelos, foi mantida a votação do requerimento de urgência. Eu acho que existe uma consciência que, se houver a derrubada do decreto do IOF, se derrubar o decreto do IOF, o governo vai ser obrigado a fazer um contingenciamento de mais de 12 bi no orçamento. São necessários 257 votos para que a urgência seja aprovada. A oposição estima ter cerca de 300 votos favoráveis. Na reunião de hoje, o presidente da Câmara, Hugo Mota, repetiu que entre os deputados não há clima para aprovação de aumento de impostos. A oposição pressiona para que depois da votação do requerimento de urgência também seja analisado o mérito. Apesar disso, a votação que pode derrubar o aumento do imposto sobre operações financeiras deve ficar para a semana que vem. Há um esgotamento de medidas que venham a procurar aumentar a arrecadação única e exclusivamente com aumento de impostos. O Congresso quer poder fazer uma discussão estruturante. O Brasil precisa continuar fazendo um trabalho de transformação social, mas sem também penalizar quem produz, quem gera emprego, quem gera renda. As maiores bancadas da Câmara, inclusive partidos que ocupam ministérios, como União Brasil e PP, apoiam a votação da urgência. A gente separou aqui outras notícias que mexem no seu bolso. Economistas do mercado financeiro acabam de reduzir a estimativa de inflação para esse ano. Passou de 5,44% da semana passada para 5,25% agora. Essa é a terceira queda seguida na projeção do mercado. Ainda assim, a estimativa segue acima do teto da meta estipulada para o ano, que é de 4,5%. Já a previsão de crescimento da economia passou para 2,20%. Enquanto a previsão para o dólar caiu para R$ 5,77. A taxa básica de juros está mantida em 14,75% ao ano. Esses dados foram publicados hoje no Boletim Focus do Banco Central. Outra boa notícia: a economia brasileira cresceu pelo quarto mês seguido, de acordo com o índice de atividade medido pelo Banco Central, dados aqui no telão do JR para você. Essa alta foi de 0,2% no mês de abril. Houve uma desaceleração na comparação com o mês de março. Mas em 12 meses, o acumulado continua sendo esse, de 4%. O IBC-BR é uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido no país. Líderes das maiores economias do mundo estão reunidos no Canadá para a cúpula do G7. O encontro acontece em meio à escalada de violência no Oriente Médio.
O presidente americano Donald Trump está desde ontem na região montanhosa do oeste do Canadá. Hoje, ao lado do primeiro-ministro canadense Mark Carney, Trump afirmou que o Irã quer dialogar sobre o conflito com Israel. Ele disse que os iranianos devem abrir conversas imediatamente antes que seja tarde demais. Mais tarde, em sua rede social, Trump disse que o Irã está desperdiçando vidas humanas e que todos devem deixar Teherã imediatamente. O G7 é formado por Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão e Reino Unido. A Rússia fazia parte do chamado G8, mas foi suspensa em 2014 após a anexação da Crimeia. 3 anos depois, o país deixou o grupo definitivamente. Trump afirmou que foi um erro tirar a Rússia e que a guerra da Ucrânia não teria acontecido se os russos continuassem no grupo. Além dos conflitos, o G7 deste ano deve discutir a política americana de taxação do comércio exterior. A Casa Branca já mantém negociações tarifárias com diferentes países. Mesmo assim, Donald Trump afirmou que novos acordos comerciais podem ser alcançados durante as reuniões do G7. O presidente dos Estados Unidos disse que é possível chegar a um consenso com o Canadá. Estados Unidos e Canadá vivem um impasse sobre tarifas, com cobrança dos dois lados, em média de 25% sobre produtos como aço, alumínio e bens industriais. Em alguns casos, as taxas chegam a 50%. O presidente Lula também vai participar da cúpula do G7. E o nosso enviado especial ao Canadá, Luiz Fara Monteiro, tem os detalhes. Boa noite, Fara. O presidente Lula já chegou? Chegou sim, Mariana. Olá você, Edu, e a você que acompanha o Jornal da Record. O presidente Lula, na verdade, chega daqui a pouquinho por volta das 9 da noite em Calgary, pelo horário de Brasília. Do aeroporto, ele vem direto para esse hotel. Por conta do horário, por não ter chegado ainda, Lula não participa do jantar oferecido neste instante pelo governo canadense aos chefes de Estado. Mas amanhã, em Kananaskis, distante cerca de 80 quilômetros, Lula vai se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e terá ainda reuniões bilaterais com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e com o premier alemão Friedrich Merz. Todos os líderes do G7 e dos outros 6 países aqui representados serão convidados por Lula para participarem da COP30, marcada para novembro em Belém. Ao final desses encontros, o presidente retorna aqui para Calgary, de onde embarca de volta para o Brasil ainda amanhã. Edu e Mariana. Agenda cheia, a gente acompanha, Fara. Obrigado. Você vai ver a seguir: suspeito de matar parlamentares nos Estados Unidos tinha uma lista com endereços de políticos. E também atividade irregular provoca uma tragédia no interior de São Paulo. Balão que caiu e provocou morte de mulher era operado por empresa clandestina. Já estamos de volta para você saber que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e o Instituto de Criminalística de São Paulo apuram juntos a queda de um balão tripulado no interior paulista. Uma mulher que fazia esse passeio morreu. O piloto está preso. São pelo menos 35 metros de lona numa região rural. As peças que fazem o balão subir também foram apreendidas. Os destroços foram recolhidos em Capela do Alto, interior de São Paulo, onde o balão caiu. Essas imagens feitas por passageiros mostram o momento da queda numa plantação. 33 pessoas estavam a bordo do balão. Juliana Alves Prado, de 27 anos, foi levada ao hospital, mas não resistiu. Ela fazia o passeio com o marido. O Instituto de Criminalística e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vão realizar 2 apurações paralelas para descobrir o que provocou a queda do balão. O que já se sabe é que o piloto estava com a documentação irregular. Ele tinha licença apenas para voos particulares. O condutor André de Jesus passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Ele vai responder por homicídio culposo sem intenção de matar, mas com agravante de operação irregular. Todas essas questões sobre a documentação e possibilidade de voo vão acabar incidindo até mesmo nesses elementos que irão formar o tipo criminal que a gente costuma falar, o crime propriamente dito. Um campeonato de balonismo foi cancelado na região por causa do mau tempo. Ainda assim, o piloto decolou. Além da chuva estar se aproximando,
tinha um vento muito forte, numa faixa de 100 metros de altura, que chegava até 70 km por hora. Um levantamento do Jornal da Record mostra que esse foi o terceiro acidente com balões desde 2017 no país. Essas imagens exclusivas mostram balões voando baixo perto de uma rodovia 2 semanas atrás. O corpo de Juliana será sepultado amanhã em Pouso Alegre, Minas Gerais. Um homem invadiu um palco e agrediu uma criança de 4 anos durante uma apresentação em uma escola de Brasília. As imagens gravadas com o celular mostram as crianças dançando. De repente, o pai de uma delas invade o palco e derruba o menino. Segundo testemunhas, o homem segura a criança pelo pescoço e xinga diversas vezes. O menino ficou assustado e começou a chorar. Já de pé, o agressor é empurrado para fora do palco por outros pais. As crianças, gente! As crianças! O caso aconteceu nesta escola particular, na região administrativa de Vicente Pires, em Brasília. As crianças tinham entre 3 e 4 anos de idade. Uma policial civil que estava na festa deu voz de prisão ao agressor e também foi atacada com um tapa no rosto. Na delegacia, o homem disse que o filho era alvo constante de bullying na escola e que o colégio não teria feito nada para evitar. Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. O agressor vai responder pelos crimes de desacato e agressão sem lesão corporal. Em nota, a defesa disse que ele está arrependido e que teve uma reação exagerada diante de uma agressão sofrida pelo filho. Já a escola lamentou o episódio e informou que a família envolvida não terá mais vínculo com o colégio. Os pais da criança agredida não quiseram se manifestar. Por qualquer coisa, as pessoas perdem a cabeça, né? Então, é lamentável esse tipo de coisa. Assusta bastante. Por quê? Porque ele foi muito agressivo com a criança. 2 operações combateram um crime organizado no Rio de Janeiro. Numa delas, a polícia apreendeu 7 fuzis e houve tiroteio. Os confrontos começaram em um dos acessos à comunidade. Barricadas foram erguidas para impedir o avanço da polícia militar no complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um carro da PM foi atacado, mas a blindagem protegeu os policiais. 4 suspeitos morreram no tiroteio, entre eles Caio Leandro Lopes da Silva, o Scalp, considerado o chefe do tráfico na região. Os policiais apreenderam 7 fuzis e uma grande quantidade de droga. A retirada desse material acaba representando uma baixa para esses criminosos, quando a gente espera que os números de roubo de veículos e cargas acabem baixando em toda a região. Em outra operação, desta vez na zona portuária do Rio, a Polícia Civil prendeu Luiz Alberto Santos de Moura, o Bob do Caju, apontado como chefe do tráfico na Zona Norte. Ele foi localizado dentro de uma casa na comunidade após semanas de monitoramento. Segundo as investigações, o traficante também comandava um esquema de roubo de carga. Os alvos eram equipamentos eletrônicos de alto valor até medicamentos oncológicos que saíam da zona portuária. Com 20 passagens pela polícia e quase 50 anos de condenações, o traficante estava em liberdade depois de passar quase 7 anos na prisão. Era uma cabeça pensante da facção criminosa com a vocação de poder fazer esse tipo de seleção dessas mercadorias. E com isso fomentava financeiramente, com o roubo de cargas, toda a facção criminosa do Terceiro Comando Puro. Nos Estados Unidos, a polícia prendeu o suspeito de assassinar uma deputada democrata e o marido dela em Minnesota. O atirador também tentou matar um senador. A operação de busca ao atirador mobilizou equipes da SWAT, a tropa de elite da polícia americana. Vance Belter, de 57 anos, foi preso em uma fazenda perto da casa onde morava nos arredores de Minneapolis. Segundo as autoridades, o suspeito teria se passado por um policial para se aproximar das vítimas. Na madrugada de sábado, Belter disparou contra o senador estadual John Hoffman e a esposa dele, que sobreviveram. Cerca de 1 hora depois, policiais encontraram morta a deputada democrata e ex-presidente da Câmara de Minnesota, Melissa Hartman. O marido dela também foi assassinado.
Hoje, o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, afirmou que antes de cometer os crimes, Vance Belter foi até a casa de outros 2 parlamentares, mas não chegou a realizar os ataques. Segundo as autoridades, Belter monitorava as vítimas e tinha no carro uma lista com cerca de 70 endereços de políticos e defensores públicos. Dentro do veículo, os agentes ainda apreenderam um arsenal. Belter tinha treinamento militar e trabalhava como segurança. Ele vai responder por 10 crimes, incluindo homicídio e tentativa de homicídio. Ele pode pegar prisão perpétua. A gente já está voltando com uma chuva de granizo que provocou estragos no Rio Grande do Sul. E veja também, São Paulo está perto de fechar com o técnico Hernan Crespo depois da demissão de Zubeldia. Uma tempestade de granizo, gente, atingiu o Rio Grande do Sul agora no começo da noite. A gente recebeu as imagens para você. O temporal foi na cidade de Santana do Livramento, fronteira ali com o Uruguai. O granizo danificou o teto desse posto de combustíveis aí e acabou atingindo os carros. Um outro vídeo mostra as ruas, olha aí, ó, cobertas de gelo. Durante a tarde, a Defesa Civil já havia emitido um alerta de chuva intensa e de rajadas de vento para todo o estado gaúcho. Estamos na última semana do outono e a Lidiane Sayuri já está aqui com os destaques da previsão do tempo. Lid, boa noite. Tem alerta para os próximos dias? Oi, Mariana, boa noite. Tem sim, viu? Perigo de chuva forte. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que nos acompanha. Os próximos dias vão ser marcados por temporais no Rio Grande do Sul. Até o fim da semana, a chuva ganha força em todo o estado gaúcho, acompanhada de ventania, raios e possibilidade de granizo. As regiões Central, das Missões, Costa Doce e Metropolitana de Porto Alegre vão receber os maiores volumes. São esperados até 300 milímetros, o dobro do esperado para o mês inteiro em apenas 6 dias. Em Porto Alegre, terça-feira de tempo instável com risco de tempestade, faz até 20 graus. Já em São Paulo e em São Luís, dia ensolarado, máximas de 26 e de 32 graus. Hoje a chuva mais volumosa caiu sobre os estados do Nordeste. Essas manchas coloridas aqui no satélite indicam as nuvens de chuva concentradas na região norte. Amanhã, um ciclone extratropical e uma frente fria se formam sobre o oceano e reforçam as instabilidades no Rio Grande do Sul. Na faixa central, uma forte circulação de ventos no sentido anti-horário mantém o tempo firme e seco. Entre o litoral de Sergipe e de João Pessoa, a umidade do mar espalha as nuvens carregadas. Tarde de terça-feira, com máxima de 24 graus em Florianópolis. Em Belo Horizonte, 25. 28 em Campo Grande, em Maceió, 26 e até 33 graus em Manaus. Tempo delivery. A Magna é da cidade de Iuiú, na Bahia. Olá, Magna. Os próximos dias serão de tempo firme, com máxima de 29 graus. O José está de olho na previsão para Setubinha, Minas Gerais. Bem-vindo, José. Até quinta, o tempo segue aberto sem chuva. Mesmo assim, não esquenta muito e as máximas variam entre 22 e 23 graus. Participe do nosso Tempo Delivery. Mande o nome da sua cidade nas redes sociais com a hashtag você no JR. Mariana, Edu. O corpo do sambista Ubirajara do Nascimento, Ubira Presidente, foi enterrado hoje no Rio de Janeiro. Bira foi um dos fundadores do Grupo Fundo de Quintal e do bloco Cacique de Ramos. Ele tinha 88 anos e morreu em decorrência de um câncer de próstata. A Receita Federal apreendeu mais de 650 quilos de cocaína no Porto de Santos. A droga estava escondida em uma carga de café, que tinha como destino a Alemanha e a Polônia. Ninguém foi preso. Um ônibus que transportava 35 estudantes universitários bateu na traseira de um caminhão numa rodovia do Pará. 8 alunos seguem internados em estado grave na cidade de Paragominas. Segundo testemunhas, o caminhão teria freado bruscamente e o motorista do ônibus não conseguiu evitar o choque.
Na Espanha, 4 torcedores do Atlético de Madrid foram condenados por pendurar um boneco do brasileiro Vini Júnior numa ponte, simulando um enforcamento. Foi antes de um clássico contra o Real Madrid. A justiça espanhola decidiu pela condenação dos 4 réus por crime de ódio e ameaças contra Vini Júnior. Os torcedores do Atlético de Madrid foram considerados culpados por pendurar um boneco com a camisa do atacante do Real Madrid enforcado numa ponte em janeiro de 2023. Um dos acusados foi condenado a 1 ano e 10 meses de detenção, além de multa equivalente a quase R$7 mil. Os outros 3 foram condenados a 7 meses de prisão e multa de R$4.500. Apesar da decisão, os 4 não vão ficar presos. O fato deles terem escrito uma carta de desculpas ao jogador e aos organizadores da Liga Espanhola atenuou a pena. Os torcedores também estão proibidos de frequentarem estádios e vão participar de programas educativos sobre discriminação. Essa foi a 3ª decisão da Justiça da Espanha a favor de Vinícius Júnior em casos de racismo. O brasileiro, que está nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, não se pronunciou até o momento. A Liga Espanhola de Futebol reforçou o compromisso de erradicar qualquer forma de racismo. Punições exemplares. Bom, aqui no Brasil, São Paulo anunciou a demissão do técnico Luiz Ubeldia. Paloma, quase não teve troca de técnico nesse campeonato, né? São 9. Já 9? Então o São Paulo já elegeu o substituto ou não? Agiu rápido, Edu. Tudo caminha para que Hernan Crespo, outro argentino, assuma o comando do time. O anúncio pode sair a qualquer momento. Por telefone, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, conversou com a nossa equipe e disse que estão nos ajustes finais com Crespo. Foi uma relação intensa, com direito a comemorações, vaias e muitos cartões. 32 amarelos e 3 vermelhos. Mas agora o argentino Luiz Ubeldia é passado no São Paulo. Após a derrota por 3-1 para o Vasco, o treinador avisou a diretoria que ia deixar o clube, mas a saída só foi oficializada hoje. O anúncio feito em um comunicado oficial do clube afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo. Em 1 ano e 1 mês foram 38 vitórias, 20 derrotas e 27 empates. O desempenho atual do time foi determinante para a saída. O São Paulo está na 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias em 12 jogos e apenas 1 ponto à frente do Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento. Acho que tem muito dedo do Zubeldia também em querer sair, porque ele viu que não dava... Ele não estava tirando mais nada desse time, com todas as ressalvas do elenco desfalcado, mas o São Paulo vinha produzindo, principalmente jogando em casa, um futebol muito pobre. Zubeldia não conquistou títulos, mas deixa o São Paulo classificado para as 8ª de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Pensando no torneio continental e em uma reação no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem pressa em anunciar o novo comandante para aproveitar o período de treinos durante a parada da Copa do Mundo de Clubes. E o principal alvo é o também argentino Hernan Crespo, que já tem identificação com o clube e com a torcida. Na primeira passagem pelo tricolor, Crespo foi campeão paulista em 2021. Ele está livre no mercado desde que deixou o Al Ain no ano passado. Crespo levou o time dos Emirados Árabes à conquista da Liga dos Campeões da Ásia. Eu fico por aqui. Mariana, Edu. Obrigada, Paloma. O Jornal da Record está terminando, a gente volta com mais informações para você amanhã, mas à 00:30 tem mais JR. E você pode assistir as reportagens dessa edição no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Nossa programação está sempre ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Reis, tem Prova das Mulheres e atividade Quebra Power no Power Couple. Imperdível. Boa noite. Boa noite e bora para a próxima. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.